Valendo. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje quem abre as nossas lives da semana sou eu, professor Ricardo, aqui, coordenador da Inspirar de Curitiba. E hoje eu tenho o imenso prazer de estar conversando com a professora Lili Purim, nutricionista, especialista na área de esporte. É um imenso prazer porque, falo de coração, eu fui aluno da professora Lili Purim, tenho imenso prazer de ela estar conosco na Inspirar, certo? E é uma honra, ter contato novamente e ouvi-la novamente, Então, professora, fique à vontade para fazer as devidas considerações e apresentações, e a gente dá início aí a todo o processo agora do nosso bate-papo hoje, com a professora Lili Purim. Professora Adilson, tudo bom? Olá. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos também. Estou muito feliz de estar com vocês. Obrigada pela essa introdução tão amorosa, Ricardo. Eu estou muito bem aqui com vocês. Estou muito bem na Inspirar também, porque é um trabalho maravilhoso. E a gente tem o objetivo de, com o nosso trabalho também, instigar, estimular a que os profissionais tenham uma visão mais ampla do seu trabalho, uma valorização profissional mais positiva e assertiva, na sociedade. Então, o tema que eu escolhi foi a deficiência energética relativa no exercício e no esporte. A preocupação que nós temos há muito tempo é conhecer esse momento mágico que é a prescrição, tanto do exercício quanto da alimentação, para os indivíduos que têm práticas esportivas das mais diversas. Pode ser o exercício da academia, ou pode ser a iniciação esportiva, ou pode ser o atleta de alta performance. E esse tema tem me chamado a atenção há muito tempo, e o Ricardo lembra, como aluno talvez, que uma das preocupações era, inclusive, a valorização do profissional de educação física na sua atuação em relação à prescrição e com a visão do gasto energético no exercício. Então, pode passar o próximo slide para mim, por favor? Então, a nossa preocupação sempre foi utilizar a informação a mais adequada para a ingestão energética, para o que se consome de alimento e para o que se gasta de energia. Então, isso parece que é uma coisa corriqueira, que quando se faz a prescrição, subentende-se que se gasta muito, ou gasta pouco, ou o relógio, ou até o aparelho, que seja a esteira, vamos dizer, quantas quilocalorias se gasta naquela atividade. Só que nós temos uma preocupação que é cotidiana, mas o que se percebeu é que muito disso se perdeu pelo tempo, Se perdeu por dizer assim, pelo tempo mesmo, dizer assim, isso é uma coisa que a gente passa batido, vamos prescrever a dieta, vamos prescrever o treino, e assim o nosso trabalho vai dando certo no caminho. Só que a avaliação mais criteriosa, tanto da ingestão calórica quanto do gasto calórico, sempre foi importante, não é de agora, tá? Só que diz assim, puxa vida, mas é complicado, as referências são ruins, a referência as tabelas de gasto calórico não são corretas, tem muito cálculo para fazer, o nutricionista também se queixa, tem muito cálculo para fazer, o professor de educação física diz, por que eu vou perder tempo, o cliente está querendo já a prescrição, o atleta está precisando o treino, só que esse investimento vale a pena. Vale a pena para nós, vale a pena porque o que a gente está fazendo em relação ao que virá, quer dizer, para os próximos dias, para os próximos meses, para os próximos anos e para a vida do atleta, para a vida do nosso cliente. Então, essa prescrição, quando ela é bem feita, ela começa em bases adequadas. Nós estamos falando de pessoas normais, mas vamos falar no ciclo da vida. A criança que precisa ter uma boa iniciação esportiva, se ela não tiver uma boa prescrição, tanto do exercício
quanto da sua alimentação, ela pode estar entrando em déficit calórico, né? Às vezes a criança está fazendo um treinamento, eu vou dar um exemplo do futebol, quando trabalhei tanto tempo no futebol, né? Você faz uma prescrição e a criança precisa crescer e se desenvolver, né? E a prescrição de exercício é excessiva para aquela faixa de idade. Mas depois a gente vê, né? Então, as avaliações precisam ser melhores, né? E a gente vai falar sobre isso. E a prescrição da dieta também tem que ser mais cuidadosa. O balanço energético na vida adulta é importante em várias fases, porque as pessoas também estão com o objetivo de emagrecimento, né? Ou de hipertrofia, ou anti-aging, quer dizer, anti-envelhecimento. E isso é base. Pode passar o próximo slide, Paulo, por favor? Eu gosto de lembrar que esse balanço energético, os dois profissionais responsáveis são o nutricionista, de trabalhar com as calorias ingeridas, certo? E o profissional de educação física com as calorias utilizadas. Um cuidado que nós temos que ter é o seguinte: às vezes o nutricionista faz o papel do profissional de educação física, e não é o seu papel. Calcular o gasto calórico do indivíduo. Então, gosto de dizer o seguinte, que às vezes a faculdade não dá tanta atenção. Às vezes pode dar atenção, porque eu dei aula, quando dei aula na graduação, dei aula com uma ênfase muito grande ao valor do profissional de educação física quando fala das calorias utilizadas, seja ele quando ele é professor da academia, quando ele é um preparador físico, quando ele é um treinador, aonde ele estiver um personal trainer, aonde ele estiver, ele tem que falar, ele se apropriar desse conhecimento que são as calorias utilizadas. E quando o nutricionista calcula, ele calcula com uma estimativa com bastante erro, mas muito erro. Tem uma interface boa que, vamos dizer assim, o metabolismo basal, todos conhecem quanto a importância de saber o metabolismo basal, e as equações são boas. A Harris-Benedict está aí desde 1919, se você procurar um programa de avaliação de gasto energético, Harris-Benedict entra desde o hospital, entra na academia, nos programas mais sofisticados, está lá a Harris-Benedict, de 1919, ela tem mais de 100 anos. E ela é boa, só que nós precisamos fazer correções nela para quando a gente quer falar com exercício e exercício de alta performance. E a um nutricionista cabe, a partir de uma avaliação bem apropriada das calorias utilizadas, prescrever a dieta dentro da necessidade, acertando a energia e os macronutrientes e os micronutrientes necessários. Então, mas puxa vida, dá trabalho, eu não gosto de usar calculadora, eu não tenho tempo. Claro, nós temos várias formas. Então, mas eu gosto de lembrar uma coisa que eu aprendi na vida, que a gente tem o barco, que ele tem motor, ele tem vela e ele tem remo. Então, tem horas que nós temos um equipamento sofisticado, nós temos acelerômetros nos relógios agora. Então, fáceis de utilizar, mas o cliente não sabe utilizar isso como uma informação absorvida, quer dizer, trabalhada, validada, que é o profissional de educação física que sabe fazer isso, tá? Então, ele fica com essa informação solta. Então, eu digo que a vela são os outros espirômetros, outras coisas que são mais complexas, mas o remo é a equação, é usar uma equação simples, e as tabelas de gasto calórico. Então, isso é importante, porque nós vamos falar de deficiência de energia na atividade física. Então, por que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender essa quilocaloria de uma forma ampla, sistêmica. Nós precisamos vê-la no dia de treino, um dia sem treino e um de final de semana. Vou fazer só uma observação bem própria, que é corriqueira. As pessoas dizem, não, durante a semana eu treino, faço a dieta bem restrita, e no final de semana eu dou uma suavizada, eu libero, certo? Então, só que assim, justamente no final de semana que o gasto calórico é baixo. Então, se nós apresentarmos isso para o nosso cliente, que o gasto calórico, ele é
baixo no final de semana, não dá para liberar. Assim, tipo, bebida, come muito e gasta pouco. Então, quando você informa isso seja para o atleta de alta performance. Eu trabalhei com futebol 12 anos, tá? Então, isso é apropriado para qualquer projeto, né? Eu fui nutricionista da Seleção Brasileira de Ginástica por 2 Olimpíadas. E uma das dificuldades é a ginasta acertar esse balanço energético. A pressão é muito grande, o treino é extenuante em bons aspectos, e elas têm que fazer dietas reduzidas, porque até para os treinadores, eles entram assim, eles sentem um drama, porque se liberar vai engordar, e como é um esporte estético, as meninas sofrem uma pressão, porque não pode descuidar, realmente não pode descuidar. Só que isso derivou para um aspecto que está chamou atenção lá em 2005, o Comitê Olímpico Internacional chamou atenção para o déficit energético em mulheres atletas, que daí se destacou para a síndrome da mulher atleta. A síndrome da mulher atleta é o baixo consumo energético, que deriva de um baixíssimo percentual de gordura, com uma alteração hormonal importante, e que há comprometimento ósseo, quer dizer, toda uma patologias, quer dizer, uma amenorreia, quer dizer, param de menstruar por pelo menos 3 meses, durante 6 meses, já é identificado como uma síndrome, a síndrome da mulher atleta. Mas, puxa vida, isso ficou assim, para o homem não há problema, certo? O que nós estamos vendo no cotidiano? A gente observa que o no pain, no gain ficou assim bonito. Puxa vida, que máximo! Eu vou sofrer, eu vou treinar, daí isso. Então, vou fazer uma pitadinha no outro tema que eu amo, que é a hidratação. Se não suar muito e não treinar com fome, em jejum, eu não faço o máximo, eu não consigo atingir meus objetivos. Só que o próprio Comitê Olímpico Internacional publicou um consenso em 2018. E eu justamente... Pode passar para mim, Paulo, por favor? Um consenso sobre a deficiência energética relativa no esporte. Então, até a sigla ficou REDS, quer dizer, vermelho, para chamar atenção, porque tem que chamar atenção para esse tema importante. O que acontece? Nessa tentativa de acerto, como não se calcula com muito cuidado, com uma constância de avaliação, de acompanhamento, o gasto calórico do atleta, então, vamos assim, a gente deixa menos, porque vai que isso... menos a gente acerta, não é bem assim. E o que acontece? Mesmo os homens estão com problemas que derivam para outros problemas, que não é só de performance, né? Problemas metabólicos em relação ao gasto calórico excessivo e a ingestão calórica insuficiente. Então, eu gosto de lembrar o seguinte, falam-se muito em overtraining, e eu gosto de lembrar que às vezes é underfueling. Não é overtraining, é baixa energia, é baixo consumo energético para aquela atividade. E eu acho assim, o suplemento entra, às vezes, ou na maioria das vezes ele entra, por uma via que não é boa nem para o próprio suplemento, nem para a indústria, nem para o que vende o suplemento. É assim, ele fecha a balança energética, entendeu? E é um investimento que o atleta faz, e eu gosto de lembrar os nossos queridos preparadores físicos, personal, que gostam, às vezes, de indicar alguma coisa, tipo assim, como sugestão. Eu lembro o seguinte, que isso é um investimento que tem um aspecto financeiro do próprio atleta, que muitos dos atletas não têm apoio, não tem apoio para fazer isso, ou mesmo aquele que vai para a academia, o suporte, quer dizer, o budget, o orçamento é um só, né? Então, ele diz, ao invés de pagar o trabalho do personal, a consulta do nutricionista, eu compro o suplemento, porque são caros, né? Então, o que eu recomendo? Que se faça uma avaliação muito bem feita,
porque nós somos responsáveis técnicos, nós podemos ser cobrados até judicialmente sobre a prescrição, porque tem gente fazendo coisas muito malucas, certo? Então, assim, não pode deixar de observar. Se o próprio Comitê Olímpico Internacional disse, nós precisamos observar, nós precisamos cuidar. Então, não é só um funcionamento fisiológico prejudicado, sabe? É assim, há outros derivados metabólicos ou de patologias que podem surgir dessa conduta nossa, que há uma fundamentação que pode ser depois cobrada da nossa competência, né? Então, o que eu lembro? Também de eliminar os ambientes tóxicos, sabe? Porque alguns ambientes, tanto de academia, tanto de treinamento, e eu já acompanhei Seleção Brasileira de Vôlei, já para atletas, a minha experiência é bastante ampla e no esporte. E eu já testemunhei situações bastante desagradáveis que o atleta sofre, porque o comentário, às vezes, ou o ambiente é tóxico para aquela conduta, para aquele corpo não atende aquela expectativa, ou o fenótipo daquele atleta não atende a expectativa. E no dia a dia, na academia, também ocorre o seguinte, mas eu gostaria de ter o corpo desse jeito. Então, há uma preocupação de que o ambiente favoreça a aceitação do seu corpo, a aceitação do que é possível, sabe? Porque se esses objetivos, às vezes não alcançados, há doenças mentais, há doenças emocionais que são geradas nesses ambientes, tá? Pode passar o próximo para mim? E realmente, é só uma pontinha do iceberg a questão da deficiência no esporte. Eu recomendo, quem quiser ainda bater papo sobre isso, eu recomendo que a gente fale mais, tem mais artigos interessantes que falam dessa deficiência energética no esporte. Então, há prejuízo na performance, quer dizer, quando você faz... Pode passar o próximo. Há o prejuízo quando você tem a mulher que faz amenorreia, quando ela faz problemas ósseos, assim, só que assim, é possível que você tenha prejuízo, você quer fazer uma hipertrofia, por exemplo, mas uma básica hipertrofia, tá? Você não atinge. E às vezes o cliente vai para medidas super agressivas, né? De uso de substâncias proibidas até para atingir essa expectativa. Então, nós precisamos... Pode passar para mim, Paulo, por favor? Então, então, essa é uma equação que nessa publicação, desse consenso da Organização Mundial de Saúde, fala muito, muito bem, da disponibilidade de energia. Veja, o que se pede nessa equação? A ingestão de energia em quilocaloria, menos o gasto de energia no exercício, e dividido isso pela massa isenta de gordura, free fat mass, tá? Então, o que é ideal para pessoas saudáveis? Está em próximo a 45 kcal por quilo de massa magra por dia. Então, primeiro tem que começar uma boa avaliação da ingestão de energia. Mas é mais fácil, porque as tabelas de alimentos estão fáceis por aí. Mesmo as tabelas de alimentos têm erros, mas nós precisamos usar essas tabelas. Nós vamos melhorar. A USP está publicando uma super tabela agora, melhor, com alimentos brasileiros, mais bem avaliados, com detalhe de micronutrientes bem interessante. Então, nós precisamos essa ingestão de energia com qualidade, certo? E o gasto energético do exercício. E eu gosto que o preparador físico faça o gasto energético do dia, porque às vezes é um trabalhador que tem um gasto energético braçal, por alguma razão, uma pessoa que trabalha com obras, que tenha que viajar, uma pessoa visitar, vamos dizer assim, obras, alguma coisa que tenha gasto energético importante, tá? E tem que ser considerado.
Então, a prescrição tem que ter voltado a isso. Mas nós estamos falando do exercício que está prescrito na academia ou no treino. Então, esse gasto energético precisa ser estimado com uma boa precisão. E a massa isenta de gordura. Então, precisa ser uma boa avaliação. Pode ser plicometria, pode ser adipômetro, etc. Eu gosto e peço rotineiramente no consultório a densitometria óssea de corpo inteiro, que é padrão ouro de referência, e aí você tem a massa isenta de gordura com uma fidedignidade bem importante, tá? Então, essa é, assim, vendo para pessoas saudáveis, isso já estaria uma boa garantia de que a gente está fazendo a prescrição adequada. Vou voltar a falar das crianças, dos jovens que às vezes estão na iniciação esportiva. Se o preparador não souber dessa importância e dessa informação, às vezes vou dar um exemplo básico, ele manda dar mais voltas no campo do futebol, certo? O menino veio da escola de manhã, quando tiver escola, mas isso é um hábito rotineiro das crianças, quer dizer, sai da escola, vai direto para o treino. Às vezes comem 2 pastéis, porque amam treinar futebol, amam de paixão. Aí o que eles fazem? Vão um sol e um calor escaldante fazer treino, e são crianças que precisam crescer e se desenvolver. E o corpo diz, a prioridade é correr no campo, que deve estar correndo do leão, deve estar correndo está no perigo, e não necessariamente fazendo treino. O corpo diz, vou fazer disponível a energia para o momento, que é o mais urgente. O corpo não sabe que ele está no treino. Então, às vezes a criança deixa de crescer e se desenvolver, porque o gasto energético está excessivo naquele momento, tá? E sem contar as patologias que podem advir. Pode passar o próximo. Já citei alguns aqui, veja, os aspectos psicológicos são importantíssimos na saúde das mulheres atletas, né? O crescimento e desenvolvimento, já falei sobre isso, as questões hematológicas, quer dizer, anemias, ferritina baixa, ferro baixo, imunidade baixa, função endócrina, importante alteração, saúde óssea, nem se fala, e uma preocupação, veja o seguinte, o corpo é inteligente, ele diz assim, você está passando fome? Então, ele diminui os hormônios da fome, e ele diminui os hormônios da saciedade e aumenta o hormônio da fome, certo? Ele diz lá procurar comida, tá? Pode passar o próximo. E para o homem, vários aspectos ainda chamaram a atenção. Por exemplo, o aumento da injúria. Quer dizer, o dano de fazer lesão muscular, lesão óssea, decresce estoque de glicogênio muscular, decresce performance e endurance, irritabilidade, tá? Baixa concentração. Então, isso tudo e mais um pouco, tá? Ou veja, tem prejuízo até na capacidade de julgamento. Então, esses são coisas que às vezes são corriqueiras. Olha, um decréscimo da força muscular. Então, isso tudo ocorre em déficit energético. Ah, mas use tantas doses de suplemento antes. Isso não é uma prescrição individualizada. Tá? Serve para quanto? Servem para quem? Tá? Ah, mas é tanto detalhe que não vai valer, mas vale a pena, primeiro, trabalhar com alimento e faz isso de uma forma prazerosa para o indivíduo e você vai ver que isso melhora muito a qualidade da resposta à sua prescrição. Pode passar mais um. É o que eu já mencionei para vocês, que então, o efeito cumulativo da deficiência energética tem uma disfunção endócrina importante. Pode passar o próximo. Mais um. Pode. Então, o balanço energético é assim. Primeiro, nós temos que conhecer quando a injeção, qual é a injeção, qual é o gasto.
Então, há momentos que são importantes decisões tomadas para balanço energético ser negativo, quer dizer, a ingestão ser menor do que o gasto, tá? Porque você quer, quer dizer, então você pode aumentar o gasto e você pode diminuir a ingestão, ou só aumentar o gasto de uma forma mais acentuada e manter a ingestão, né? Ou diminui bastante a ingestão e mantém o gasto. Às vezes não é possível mexer com gasto energético. Agora, eu gosto de lembrar que manter o balanço energético equilibrado é difícil em época de treinamento intenso. Depende da modalidade escolhida, depende do treino, é difícil manter balanço energético equilibrado. E eu quero lembrar que para hipertrofia, tá? Para hipertrofia, você precisa aumentar, promover balanço energético positivo, quer dizer, a ingestão ser maior do que o gasto, tá? Então, isso tudo tem que estar muito bem resolvido na cabeça do preparador físico, do nutricionista. Tem muitos nutricionistas que colapsam quando você fazer uma dieta de 5.000 quilocalorias. Mas quem treina excessivo, depende do tamanho do atleta, do indivíduo, precisa de mais de que 5.000 quilocalorias. Então, nós precisamos fazer esse balanço energético positivo ocorrer para que ocorra a síntese proteica. Os acelerômetros estão aí maravilhosos, estou encantada com eles, os meus clientes estão usando e eu estou estimulando, tem alguns que custam menos que um pote de suplemento. Tem os mais sofisticados, mais com uma fidedignidade maior, mas eles são maravilhosos. Então, eu acho que o profissional de educação física deve se valer. Aqueles relógios que podem ser usados no mar, na piscina, em ambientes que não são... às vezes são mais exóticos, assim, pode em mergulho de apneia, pode ser, mas você pode saber o gasto calórico. Mas a correção precisa ser feita pelo profissional de educação física. Porque eu, nutricionista, trabalho com treino há muito tempo, sei muito de treino, tenho mais horas de beira de treino que você pode imaginar. Eu não faço correção, certo? Eu acho que isso é a área, essa é a área do profissional de educação física, e eu sou nutricionista que mais defende essa função, essa é a competência do profissional de educação física. Ok? Estou aberta a perguntas. Sensacional. Ricardo, a Dilson tem algumas perguntas para fazer para a professora Lili. A primeira delas é parabenizá-la pelo conteúdo, pela apresentação, a didática. Eu falo que é um conteúdo que, se fosse transmitido por outro profissional, com todo respeito, né, talvez não teria a mesma didática que a professora Lili. Eu já tive o prazer de ter os comentários de alunos, mas aula em si é a primeira vez que eu tive, e com certeza isso justifica, acho que porque tantos anos que a professora está na Faculdade Inspirar. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Enfim, professora, você falou muito da questão das competências, principalmente do profissional de educação física. Infelizmente, eu como profissional de educação física, eu sinto com vergonha, sendo bem sincero, porque não é uma área que na graduação, por mais que tenha essa disciplina, não é abordado que toda a prescrição de treinamento obrigatoriamente deveria ter essa integração, essa competência. Hoje, o profissional de educação física, é uma crítica que eu faço, inclusive uma crítica construtiva. Hoje, o profissional de educação física, ele tem uma crença de que ele está apto para prescrever qualquer tipo de treinamento e já tem um título de personal trainer, ele mesmo se titula um personal trainer, e pelo qual ele fala que os seus treinos é o que vai dar o resultado para o seu aluno. E de uma forma totalmente ética, até humildemente, a professora comentou do quanto é importante o profissional de educação física ter esse desenvolvimento,
do quanto é importante ele ter esse conhecimento a nível de nutrição, deixou muito claro do papel dele, que é de calcular o gasto calórico, e quando nós falamos principalmente de exatas, se você mostra uma planilha, muitas vezes, para um profissional de educação física, ele não sabe mexer. Uma crítica construtiva. Ele acredita e a minha que é construtiva, tá, Paulo? Porque assim, eu quero, por favor, assim, o que eu chamo é porque eu tenho maior respeito. Não, com certeza. Porque, na verdade, eu já gosto de, um popular bem claro, jogar o balde mesmo. Entendeu? A professora foi extremamente sutil, no sentido que me fez pensar. Eu já acho assim, está tudo errado. Está tudo errado. Hoje, o profissional de educação física, ele tem que entender que tem que ter conhecimento do que faz um nutricionista. Ele tem que saber o que faz. Ele tem que saber qual é o papel. Ele tem que entender que tem que ter uma atuação multidisciplinar. Ou, por que não, interdisciplinar. Por que não trabalhar em conjunto? Ter a humildade de falar, nutricionista, o que você acha do meu treino? Você acha que eu estou com volume alto, não estou com volume alto? Isso não é comum. Não é uma realidade no Brasil. Em outros locais, outros países, eu sei que tem essa integração e alguns hospitais fazem isso. Eu sei que no Albert Einstein de São Paulo faz isso. Mas são pouquíssimos os locais. E aí eu queria, primeiro, um desabafo aqui. Um desabafo, porque eu me incluí nesse processo. Segundo, que se fala muito da questão de promoção da saúde e prescrição. E eu trabalho muito, professora, com a parte de comportamental, que eu falo de mentoring e coach de emagrecimento. E eu pleiteio muito pelas questões éticas. Mas eu gostaria de ouvir de uma profissional nutricionista até que ponto eu, Paulo, e outros profissionais que são profissionais de educação física podem falar, abordar, incluindo questões comportamentais relacionadas à alimentação. Olha, é assim, o comentar ou fazer observações estimulando bons comportamentos, qualquer profissional deve fazer. Só que assim, quando eu destaco, eu acho que é um bom momento a gente está fazendo uma reunião ao vivo aqui, que a própria nossa pós-graduação pode fazer projetos integrais, quer dizer, de fazer isso acontecer na prática, tá? Para que o nutricionista seja conhecido o seu papel e o profissional de educação física o seu papel. Eu tenho certeza que se falar mais sobre atividade física, tá? Vai ter menos espaço para alimentação, porque eu acho que parece que é um complemento que precisa para o cliente entender. Eu não estou condenando em hipótese alguma, Paulo, você a falar sobre alimentação, não há, só que a prescrição é atividade exclusiva do nutricionista. Tá? Então, às vezes, assim, eu quero fazer isso porque eu preciso fazer com que... Então, eu sempre, até me faz lembrar, desculpe, me faz lembrar o seguinte, que parece que fica um vazio na informação para o profissional de educação física e acaba perguntando o que o cliente se alimenta. Eu digo isso para os alunos. Quando vocês fazem essa pergunta, é tentando entender qual é o gasto calórico. A anamnese deve ser mais bem realizada em relação ao que se faz. E eu faço exercício, talvez o Ricardo lembre, faço exercício de 1.440 minutos no dia, que precisa saber o que se faz nos 7 dias da semana. E quando se faz essa avaliação, o cliente se derrama de alegria, de satisfação. Eu sou ouvido, observado. Ele vai dizer assim, puxa vida, então, ele vai fazer uma percepção de quanto tempo ele está sem fazer nada, que ele fica esperando no sofá, entendeu? Então, a vantagem do acelerômetro, como era do pedômetro, até o mais básico pedômetro, é dizer assim, quantos passos você dá? Então, eu vou propor que a gente faça um trabalho que a gente melhore a informação do gasto calórico com criação de uma anamnese mais rica. Agora, a prescrição, quando o cliente entende que você está prescrevendo, o problema também é a interpretação, e você
Nós somos responsáveis pelo que o cliente entende. Então, assim como quando o cliente me traz uma planilha de exercício, ele também quer dizer que se eu digo se está correto ou não. Entendeu? Eu posso dizer, ok, que interessante, mas eu não faço comentários a mais, porque o cliente pode entender que eu estou prescrevendo, certo? E ele, por confiar em mim, ele quer que eu diga alguma coisa. Então, em resumo, o comentário ou o estímulo a condutas alimentares boas cabe a todos nós que somos profissionais de saúde, tá? Agora, a prescrição é atividade exclusiva do nutricionista. Perfeito. Ricardo? Bom, primeiro eu quero pedir licença para fazer um relato pessoal. Hoje eu sou professor de fisiologia e bioquímica, e a competência que eu adquiri em relação a falar bioenergia é graças a essa professora que está dando aula aí para gente, né? Eu aprendi literalmente tudo que ela falou realmente, né? A ter cuidado, fazer essas relações com gastos energéticos e tal. Então, hoje em dia eu falo de bioquímica, né, para os meus alunos, né, e graças a ela e mais alguns professores que eu tive, né, competentíssimos naquela ocasião que eu fiz a minha graduação. E mostra que, independente do tempo, professor, você ainda se mantém muito atualizada, porque você fala de novas tecnologias para coleta de dados, e é isso que a gente tem que usufruir o tempo inteiro, né? Eu sempre falo para os meus alunos, pessoal, vocês têm um smartphone que conta os seus passos para vocês, e vocês não usam sequer isso, né? Tem programas hoje gratuitos, né, que você pega e você consegue fazer esse banco de dados enorme, que é uma tecnologia que hoje em dia, né, está aí na nossa cara, que é o Big Data, né, que é o banco de dados, e a gente ainda não consegue ainda utilizar, né? E quando ela vem trazendo essa condição de acelerômetro, é excelente, porque são ferramentas tecnológicas de alta qualidade e que pode, né, trabalhar, né, para a nossa competência ser ainda mais aumentada, né, professor? E o que eu queria perguntar para você é exatamente nesse ponto, né? Na nossa, às vezes, imprecisão, né, ou falta de conhecimento desse processo tecnológico, que hoje em dia está aí, né, cada vez mais, né, potente, ainda mais com agora, né, toda essa condição pandêmica aí, a gente, né, o profissional de educação física, principalmente, ele cai numa condição de recursos exagerados aos suplementos e aquilo que eu falo, queima o método, porque o método funciona, mas usar de qualquer forma, joga ele no lixo, né? Então, eu queria que você falasse justamente sobre isso, sobre esse over de recomendações né, que tem de suplementos, e muitas vezes deixando de lado muitas condições técnicas, científicas que você está apresentando aí. Isso eu falo, primeiro, maravilhoso falar com você de novo, e a questão dos equipamentos, veja, nós temos GPS no acelerômetro, né? Então, o GPS diz qual é a distância percorrida, para onde foi, isso tudo faz com que o próprio cliente, às vezes, conclua o que ele deve fazer. Isso é inevitável. Só que, assim, quando ele vê que a informação trabalhada pelo seu personal, pelo seu preparador físico, pela equipe da academia, pela equipe técnica daquela modalidade, ele se rende ao saber. Pode estar certo, ele se rende ao saber. E o que eu fico preocupada? Quando a valorização do suplemento é uma desvalorização embutida do profissional de educação física. Entenderam? Então, o que se vê quando se faz o uso excessivo do suplemento, volto a falar da questão do orçamento. Quando você sugere, ou recomenda, ou prescreve o suplemento, você pode ter prejuízo da aderência, adesão do cliente ao que foi prescrito. Voltou. Maravilha. Entendeu? Muito bom. Adilson. Bom, parabéns, professora. Excelente conteúdo, né? Muito bem
colocada e as ponderações feitas também em relação à atuação do treinador, né, do personal, em relação ao conhecimento da nutrição, né. Eu fiz meu mestrado na Faculdade de Nutrição aqui da Universidade Federal do Mato Grosso, e eu dei aula aí na pós-graduação e graduação, então eu sempre falo para as pessoas que têm na graduação a cadeira de nutrição esportiva, eles não entendem, mas para que eu vou aprender isso se eu não vou prescrever a dieta, né? Eu falo assim, mas você entendendo da parte nutricional, você consegue identificar nos seus clientes, futuramente, se eles estão com um excesso, né, de uma alimentação ou uma carência alimentar, e aí fazer a ponte com o profissional da nutrição. Então, se eu não entendo nada de alimento, eu não sei se meu cliente, por exemplo, está indo treinar pela manhã em jejum, né, de quanto tempo foi esse jejum, e por que meu cliente muitas vezes não consegue hipertrofia. E a senhora apontou muito bem aí, né? Então, o cliente ele passa um jejum muito prolongado, e aí ele vai pela manhã fazer um treino de hipertrofia que ele necessita, né, de um carboidrato, pelo sistema energético da musculação, solicitar esse tipo de nutriente. E aí o personal trainer desconhece. Então, o Paulo apontou muito bem também que há uma falha, né, talvez não seja na graduação, mas acho que no entendimento na graduação a priori, de onde eu vou usar, né, esse conhecimento mais lá na frente. Não é prescrever a dieta, que isso é competência e está estabelecido do profissional da nutrição. Aí, pegando um gancho na questão do jejum, né, a gente vê muito, hoje em dia, redes sociais, né? E aí as pessoas, elas se baseiam muito, lá na academia, para ficar mais claro, naquele corpo, né, que está construído ali de massa muscular definido, sem conhecimento e muitas vezes à base de substâncias né, egogênicas ali, esteroides androgênicos, anabolizantes. E aí a pessoa ela fala assim, mas professor, o seu corpo não é condizente com o que você está querendo falar. Eu vou seguir a opinião daquele cara que tem um corpo, né, construído ali, à custa de algumas coisas ilícitas até mesmo. Mas então a pergunta seria mais essa em relação à parte do jejum intermitente ou o AEG, o aeróbio em jejum, que as pessoas têm feito muito aí e tido o aeróbio em jejum como algo milagroso para o emagrecimento. Se não fizer aeróbio em jejum, você não obtém o emagrecimento. Então, só gostaria que você pontuasse, né, os malefícios, principalmente, de se fazer esse aeróbio em jejum, né, quando se tem um jejum noturno aí muito prolongado. Obrigado. Várias observações sobre a sua fala. Obrigada, Dilson. Gostaria de lembrar algumas coisas, assim. Primeiro que essas crenças, coisas que as pessoas acreditam, vai funcionar porque elas acreditam, certo? Ou uma coisa que eu gosto de lembrar, que eu sou favorável ao jejum espiritual. Esse é maravilhoso, tá? Mas o jejum que é feito, ele tem volta para a ideia do no pain, no gain. Não, eu não quero dizer que seja ineficaz de todo, não é isso. Tem funções, vamos dizer, mas o jejum, o treino em jejum, você faz em déficit calórico importante, hipoglicêmico, pode fazer hipotensão. Então, qual é a razão? Além de você provar para você mesmo que você vai ao limite, eu não vejo grande vantagem. Mas eu treino às 6 da manhã. Mas eu já tive atletas de remo, por exemplo, que fazem treino, ou de nadadores, atletas de natação que fazem treino cedo, que podem ligar o despertador às 4 da manhã para comer alguma coisa, quer dizer, uma prescrita, né? E volta a dormir um pouquinho e vai para o treino alimentado. Mas emagrece. Olha, chá de 9 minhocas emagrece, certo? Então, as práticas mais exóticas emagrecem. Só que o que se quer é que você mantenha a saúde, que daqui a alguns anos, o que você prescreveu, você responda sobre isso. Tá? Então, a nossa preocupação é o conhecimento da nutrição e o conhecimento da resposta na atividade física. Voltando à questão do conhecimento. Gosto de valorizar as faculdades que têm disciplina de nutrição esportiva, a de nutrição nas suas grades curriculares, porque isso é um respeito à nutrição. Agora, quando utilizado para prescrição, não, eu tive aula de nutrição um ano todo, eu vou prescrever. Isso não procede. Eu acho até que é uma valorização maior
dos cursos de graduação de educação física para a nutrição do que os próprios cursos de nutrição, que formam nutricionistas. O que gosto de lembrar também é que os nutricionistas precisam aprender mais sobre atividade física para poder prescrever, e prescrever com segurança e uma integração importante. O fato do personal ou do preparador físico ter essa aula é para realmente aquilo que você comentou, professor, ele vai entender o que ocorre, vai entender se há aporte energético para aquela atividade. Para fazer hipertrofia, precisa recuperar a glicemia. Sem a glicemia recuperada, não há hipertrofia. E se recupera a glicemia com carboidrato. Mas dizem, tem carboidrato do mal, tem carboidrato do bem. Tudo isso é uma conversa longa. Então, não existe alimento do mal, não existe alimento do bem. Existe uma prescrição adequada que deve ser realizada por profissional competente. E a atividade física equivalente. Muito bom, professora Lili. Adilson, Ricardo, se vocês querem fazer algum comentário adicional, antes de finalizarmos a live, eu falo que se deixar, a gente pode fazer inúmeras perguntas aqui, mas até em respeito à disponibilidade da professora. Esse material ele será gravado, nós vamos fazer várias pílulas para que possa disseminar, conscientizar outras pessoas a ser, primeiro, ético, para que tenha uma conduta correta. Segundo, para que não fique no achismo, como eu sempre falo, a ciência aplicada à prática e todas as informações que foram transmitidas aqui, com certeza, eu aprendi muito. Eu sempre falo que eu gosto muito de estar fazendo a moderação de lives, porque eu sei que cada dia eu vou estar aprendendo algo novo. E isso é uma coisa que na quarentena eu não fazia antes, e que agora com a quarentena eu vejo uma coisa muito positiva, por incrível que pareça, que é aprender algo novo a cada dia, principalmente como profissionais, com a professora Lili. Adilson, Ricardo, antes de fazer as considerações finais para a professora. Bom, quero agradecer, né, a professora Lili. Lembrando que a professora vai fazer o nosso módulo de nutrição esportiva agora aqui em Curitiba, dia 21 e 22 de agosto, né? Gostaria muito que fosse presencial, porque eu queria estar de novo lá em sala de aula, né, professora? É verdade. Então, eu gostaria de agradecer imensamente o seu posicionamento e essa condição, né, de fazer essa valorização das duas áreas tão importantes que é para o treinamento, que é a nutrição e a preparação física como profissional de educação física, né? Obrigado, professora, pela participação. Só agradecendo mesmo, né? Perfeitas as suas colocações, professor, e agradecendo por estar engrandecendo, né, a nutrição e também, por que não dizer, a própria educação física. Obrigado. Eu que agradeço. Eu gostaria de agradecer e dizer que a valorização do profissional de educação física é nada mais do que obrigação, tá? Eu me sinto em casa na atividade física, na educação física, no treinamento. Amo essa interface nas duas áreas, elas são parceiras desde muito tempo, só que precisamos estudar mais, precisamos conversar mais, precisamos criar protocolos melhores, precisamos fazer o resgate desses indivíduos que estão sem um acompanhamento adequado, que podem ter riscos sérios à saúde. Então, a equipe bem composta, com profissionais de educação física, com nutricionistas, com médicos do esporte, psicólogos do esporte. Então, esse suporte, com fisioterapeutas, que são muitos dos nossos alunos das pós-graduações, nós temos um trabalho fantástico a fazer pela frente. Então, eu me disponho que a gente ainda possa criar alguns comitês de discussão das competências nossas, e muitas delas realmente não estão sendo bem valorizadas pelos profissionais. Alguns cursos de educação física não têm, na sua graduação, a valorização da competência, da prescrição,
baseada em uma avaliação de gasto calórico competente, tá? E adequado para o indivíduo. Então, eu dizer que eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, me senti muito bem. Também são momentos novos, né? A gente dá aula presencial é mais fácil, né? Mas são ambientes que a gente começa a conhecer novos e a gente começa a disponibilizar para muita gente. Então, aqueles que nos acompanharam, também um grande abraço e o privilégio de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito bom. Fazer um convite rápido que na próxima semana nós temos a presença do professor Dr. Frank Suzuki para abordar a temática biomecânica aplicada aos exercícios com peso corporal. Aproveitar também para você que está em casa aqui assistindo, pensando se vai fazer ou não uma pós-graduação em biomecânica ou fisiologia, não deixe de fazer a sua matrícula na faculdade Inspirar. Existem várias unidades no Brasil inteiro. Eu aqui de São Paulo, Florianópolis, Bauru, Ricardo de Curitiba, Adilson de Cuiabá. Teremos o maior prazer de tirar todas as suas dúvidas e qualquer informações que vocês tenham. É só entrar no site www.inspirar.com.br. Professor Ali, obrigado. Ricardo, Adilson, um grande abraço a todos. Obrigada. E até quarta-feira que vem, à 13h. Abraço. Tchau, tchau. Até mais.